uma vez mais cumprimentar todos com a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui nessa manhã. Amém? O tema não é fácil, o tema é sério, mas eu quero acreditar que Deus nos dará a graça de abordarmos o tema. Amém? Eu quero pedir para os irmãos da mídia colocarem alguns slides que eu preparei. E esses slides estarão abordando algumas coisas que nós precisamos compreender. O tema da lição, até o título da lição, diz a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Irmãos, acredite, a palavra de Deus ela tem poder para proporcionar o bem-estar da alma do ser humano e, consequentemente, do seu corpo. Pode passar? Pode passar? Esse é o texto de referência que nós vamos utilizar, os Salmos de número 42. Eu coloquei nos slides um salmo diferente, numa tradução diferente do que foi colocado na nossa revista de escola dominical. E eu queria que os irmãos compreendessem algumas coisas que eu creio que só tendo uma tradução um pouco mais moderna vai ser fácil de nós compreendermos. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: abismo chama outro abismo, ao rugir das suas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção e a minha oração, ao Deus que me dá vida. No verso 9, ele vai começar a apresentar qual é a leitura que ele tinha da sua saúde emocional. No verso 9 ele vai dizer: direi a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair? E aqui ele usa dois verbos que é interessantes. Ele vai perguntar para Deus por que Deus permite ele vaguear. E os irmãos sabem que o ato de vaguear é literalmente caminhar sem uma direção. O segundo verbo que ele vai utilizar é o verbo prantear. E ele vai dizer que esse método de vida que ele está tendo, que é tão ruim e complexo, ele vai dizer que está acontecendo pois o inimigo está o oprimindo. No verso 10 ele vai dizer que até os meus ossos sofrem agonia mortal. Quando os meus adversários estão zombando de mim, perguntando-me o tempo todo: olha, aonde está o seu Deus? É outro paralelo que ele vai apresentar. É os adversários que estão interrogando, questionando: olha, aonde seu Deus está? E isso de fato oprime. Isso de fato, literalmente, tem tendência a, se eu tiver disposto a acreditar em tal acusação, interrogação, a consequentemente eu ter a minha fé comprometida. Aí no verso 11 ele vai dizer: por que você está tão triste, ó minha alma? No verso 11 nós temos outra coisa interessante. Ele deixa de conversar para com Deus e começa a perguntar à própria alma dele: alma, por que estás tão triste? Por que você está tão abatida? Por que você está rodeada de tristeza? Ele vai dizer assim: por que está tão perturbada dentro de mim? E ele vai dar uma ordem à sua própria alma. E a ordem é: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Irmãos, o contexto histórico do Salmo de número 42, a gente sabe que do livro dos Salmos, provavelmente 70% dos Salmos foram escritos por Davi. Em contrapartida, o Salmo de número 42, há uma crítica que vai dizer que o Salmo de número 42 e o Salmo de número 43 compõem apenas um salmo. Talvez pelos mesmos versículos que estejam no Salmo de número 42, seriam os mesmos que estejam no Salmo de número 43. Quem escreveu os Salmos de número 42 foram justamente os filhos de Corá, ou os filhos de Coré. O texto vai narrar lá em Números capítulo 16, que eles não tiveram uma atitude muito inteligente. O texto vai destacar dizendo que eles se levantaram contra Moisés, que era um homem levantado por Deus,
e, consequentemente, a Bíblia diz que a terra se abre, o processo da terra se abrindo os engole, Deus aplacando o juízo por ter se levantado contra um homem que Deus resolveu escolher, levantar e legislar sobre o seu povo. O que nós deixamos bem claro é que, só para você ver que, de uma perspectiva bíblica, filho de peixe não é peixinho. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia vai apresentar a classe de Coré, Datã e Abirão, que basicamente aqui eu especifico Coré ou Corá, como homens que foram rebeldes ao ministério de um homem que Deus levantou, a Bíblia vai mostrar que com o passar da história, essa dinastia que veio da família de Corá se levanta e no livro dos Salmos eles são apresentados literalmente como salmistas. Eles escreveram alguns dos salmos, mostrando que, embora o começo, a sua família tiveram atitudes ruins, o tempo foi passando, eles foram reescrevendo a história da vida deles, ao ponto de eles comporem um salmo de muita, mas muita qualidade e que nos mostra lições dentre os quais nós vamos abordar. Voltando a abordar o verso de número 8, a partir do versículo de número 9, quando ele vai interrogar por que sua alma está batida, por que ele está triste, por que ele está pensando em desistir, e apenas ele não interroga a Deus sobre a sua alma, ele simplesmente vai perguntar para a própria alma dele por que ela está abatida, cabisbaixa, por que a alma dele está tão entristecida, ele vai dar uma ordem para ela também. E é exatamente essa a primeira lição que eu quero dizer para os irmãos. Uma certa feita eu estava lecionando numa escola bíblica dominical, e alguns anos atrás eu peguei e comentei, olha, podemos ficar atentos. Vai chegar o momento onde doenças psicossomáticas, onde transtornos emocionais vão começar a abraçar o coração de cristãos e de pastores. E aí o que nós temos? Ainda no ano de 2019, infelizmente, a morte de 14 pastores e constatados por pessoas técnicas e específicas da área que a causa da morte foi suicídio. E a grande questão é, por que isso anda acontecendo? E é por isso que o título é interessante, que ele vai definir suicídio como um drama. E a gente sabe que drama é algo que nem sempre os capítulos de um drama vão ser demonstrados apenas por momentos alegres e felizes. Logo, a Bíblia é o livro de pessoas que sofreram emocionalmente, que vez ou outra portaram as suas almas em momentos de verdadeira tristeza. Pode passar o slide, fazendo favor. Nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram sua vida, e assim como no Brasil, o fato passou a ter certa frequência. E aí, irmãos, o que eu vou mostrar para vocês é resultado do Instituto Francis Schaeffer, um instituto que justamente também tem como trabalho fazer pesquisa de campo sobre a saúde de líderes. O que está acontecendo com os que estão acontecendo na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas. Porque as pessoas que ajudaram a tantos acabam desistindo da própria vida. Essa é uma pergunta que o Instituto começou a fazer através do grupo de teólogos e de pesquisadores. De acordo com o Instituto Schaeffer, 70% dos pastores estão lutando constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou-os negativamente e suas famílias. E 70% vão afirmar que não tem um amigo próximo. Isso são números. E o que nós temos mais perto de números, depois da palavra de Deus? O que nós temos mais perto do que o absoluto, depois da palavra de Deus? São números. E os números têm mostrado, inclusive quando eu citei o que aconteceu no Brasil, ainda no ano passado, isso são números e que, consequentemente, têm aumentado. Quando eu citei para os irmãos o caso de uma escola bíblica dominical que eu lecionei, se levantou um obreiro que ele diz que pessoas que portam o Espírito Santo não podem sofrer de doenças psicossomáticas ou qualquer ato de depressão
angústia, ou qualquer tipo de enfermidade, ou tristeza, ou solidão, ou isolamento, ou a vontade de parar. Mas ainda hoje eu vou mostrar para os irmãos que isso não é o que a Bíblia ensina, não é o que a Bíblia prega. A bem da verdade, uma certa feita num seminário batista, um aluno me questionou dizendo assim: professor, é possível que alguém que passe por momentos emocionais complexos, difíceis, seja constantemente cheio do Espírito Santo? Os irmãos devem ter a diferença entre o Espírito Santo estar presente e o Espírito Santo ser presidente. Mas nos dois casos, eu quero assegurar para os irmãos que o Espírito de Deus continua. Porém, dependendo do nível de tristeza e da profundidade do quadro depressivo, a gente sabe que é uma situação mais complexa. Inclusive, dependendo da profundidade nós estejamos falando, nós precisamos encaminhar para pessoas que portam conhecimento técnico. Você quer um exemplo? O que eu vou falar para os irmãos acontece entre meninas de 14 a 17 anos com tendência a quadro depressivo e que, consequentemente, quase todos os casos se mostram filhas de pais divorciados. O transtorno de borderline, não é? Que é aquele transtorno de mutilação. Fazem meninas entrar para dentro do quarto, pegar uma gilete e cortar seus pulsos. Eu dou aula para alunos de ensino médio, não foram poucas as vezes que eu vi isso acontecer. Segundo, como é que nós vamos tentar resolver alguém que porta, por exemplo, a síndrome de Diógenes? E a síndrome de Diógenes é aquela síndrome que faz com que as pessoas venham lixo para dentro de casa e começam a trazer lixo e entulhar dentro dos seus próprios quartos. Síndrome de Dom Juan, síndrome de Peter Pan. E é estritamente interessante com que a igreja comece a aprender sobre esses temas. Dr. Gary Collins ele vai dizer que a igreja precisa assumir a identidade de que é uma igreja, a igreja é um lugar de terapia. E, de fato, a igreja precisa assumir a posição de comunidade terapêutica. Por muitas das vezes, o apóstolo Paulo vai usar na palavra grega a expressão noutesia, que significa justamente o ato de aconselhar, o ato de instruir, o ato de estar presente. E o aconselhamento ainda é um método estritamente eficaz no quesito saúde emocional do povo de Deus. Irmãos, Jesus profetizou e declarou, dizendo que o sol que nasce para o ímpio é o mesmo sol que nasce para o justo. E, consequentemente, nós também devemos nos cuidar. Eu vou mostrar por que isso acontece, eu queria que passasse o próximo slide. Porque essa é a pergunta do tópico de número 1.1. Vai perguntar assim, olha, por que as pessoas vão acabar pensando em arrancar a própria vida? E aqui vão se apresentar justamente alguns dos motivos. Eu queria que passasse o slide, por favor. Primeiro, algumas pessoas retiram a vida, e aqui, ó, a lição de escola dominical apresenta alguns temas interessantes. Primeiro é para chamar a atenção, irmãos, que seria justamente o caso de quem porta transtorno de mutilação. É para tentar chamar a atenção, consequentemente, uma pessoa que tem a percepção de que esteja esquecida. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhem para mim, eu estou aqui. Inclusive, muitos vão ter a prática de deixar bilhetes antes de arrancarem a sua própria vida. E aí, eu coloquei a figura de um homem que quem nunca assistiu um filme dele, né? Sociedade dos Poetas Mortos, grandes obras de cinemas foram feitas por esse ator. Infelizmente, ele arrancou a sua própria vida. E ele já estava dando indícios, e eu procurei ter acessos ao que pesquisadores da área fizeram. Ele já estava dando indícios, pegando a sua coleção de relógios que ele tanto amava, e dando aos seus colegas. Ele já tinha pegado e portado um quadro depressivo por ter a doença do mal de Parkinson. Simplesmente 3 casamentos frustrados. A sua vida financeira começou a desregular, até o dia que, infelizmente, ele ceifou a sua própria vida. E como, de fato, isso tem se tornado constante, porque, segundo a OMS, uma pessoa está arrancando a sua vida a cada 40 segundos. E o Brasil já está caminhando para ser o 8º país do planeta que mais pessoas começam a ceifar a sua vida. Algumas vezes nem todas conseguem.
Mas tem pessoas que estão conseguindo, e os métodos de mortes são os mais diversificados e os mais diferentes. Pode passar o próximo slide, fazendo favor? Esse caso me chamou a atenção, porque aqui eu tive acesso a uma carta que ele mesmo escreveu antes de ceifar sua própria vida. Esse camarada era ator e músico, fez inclusive participações em boas obras do cinema, inclusive alguns filmes da Marvel. E que Isaac Cap, ele por portar várias habilidades, ele simplesmente conseguiu, não demorou muito a alcançar o que nós chamamos de sucesso, principalmente na área artística. E além de ser um excelente ator, era um excelente músico. Aí está justamente algumas obras que ele acabou fazendo e realizando ao longo da sua carreira. Pode passar a foto, pode passar o slide, fazendo favor. Esse foi o trecho do bilhete que ele mesmo escreveu antes de morrer. Ele disse desse jeito, irmãos: eu usei as pessoas por dinheiro. Eu traí muitas pessoas e a confiança delas. Eu vendi drogas, cometi sonegação de impostos, eu tenho dívidas, eu abusei do meu corpo com cigarro, drogas e álcool. Eu tenho sido abusivo com as pessoas que me amaram, incluindo a minha família. Eu esperei ajuda sem me dedicar aos esforços de me ajudar. Eu usei dinheiro para jogos de azar e perdi, ao invés de usar para comprar presentes. Eu estou lendo esse trecho porque o segundo motivo pelo qual as pessoas ceifam a vida é para espiar os seus próprios erros. E analisa o que ele vai dizer no segundo parágrafo. Isso é um testamento da minha arrogância, que eu não fiz essas confissões antes. Eu só trouxe vergonha a mim mesmo. E apesar de eu ter tirado muitos pedófilos do armário, que eram meus amigos, eu fiquei no mesmo círculo que eles, mais do que eu deveria, e tentei me beneficiar deles, mesmo depois de saber dos atos deles. Eu sou um impostor. Aos que ofereceram confiança e cuidado, eu peço desculpas. Eu errei com muita gente durante a minha vida. E apesar de eu ter muitos talentos, não os usei. A Jesus, me desculpe por te trair novamente. Dessa vez, o sapato está no outro pé. E eu estou feliz que a terra possa ver a justiça que esperou por tanto tempo. Era uma referência à morte dele. E ele vai dizer assim: Jesus, você ofereceu tanto, e apesar de me revelar em sua sabedoria, eu desviei a minha atenção para as trevas. Esse bilhete está anexado. O que impressiona é que à medida com que o tempo foi passando, ele foi escrevendo essa carta, ele vai pedir perdão a Jesus, aos seus familiares, a ele mesmo, e inclusive ele pede perdão ao próprio presidente Donald Trump, porque ele não se classificou um bom cidadão norte-americano. Isso acontece justamente mostrando que, em muitos casos, o que leva à prática do suicídio é um quadro depressivo. É a leitura errada que a pessoa acaba tendo de si mesmo. E a ignorância com relação às escrituras vai fazer que, consequentemente, as pessoas desprezam o dom da vida. As pessoas aplacam o maior presente que Deus Jesus deu depois da cruz do Calvário, que foi o dom de viver. E esse dom não pode ser desperdiçado. Próximo slide, fazendo favor. E a causa da morte foi essa. A polícia confirmou que ele se jogou de uma rodovia, uma ponte que ficava no estado do Arizona. Seu corpo caiu no quilômetro 40 da estrada interestadual, aonde ele ainda foi atingido por uma picape que passava em alta velocidade pelo local. Ninguém mais nesse local ficou ferido. Infelizmente, o suicídio tinha levado mais um. Eu estou falando isso para dizer para os irmãos que o suicídio entrou dentro da igreja, nas escolas. Semana retrasada, a coordenadora nos fez um pedido. Ela pediu para nós ficarmos atentos, pois uma escola do lado, enquanto um aluno estava assistindo aula pelo aplicativo Zoom, um irmão viu seu irmão cair de cima de uma cadeira.
e tudo filmado, o aplicativo que as aulas são gravadas, e mostra o momento que ele se levanta, ele entra para dentro do quarto, e ele dá um grito, tudo filmado. Semana retrasada, região noroeste de Goiânia. Sabe o que acaba acontecendo? O próprio irmão tirou a vida. Ele volta para a aula e grita e desespera. A pergunta que fica a nos fazer é: por que essas coisas acontecem? E o motivo pelo qual essas coisas acontecem, eu já abordei na última aula que eu ministrei aqui. O pecado entrou no mundo, irmãos. Os gregos diziam que o fato dos males existir no mundo é por causa da caixa de Pandora. A Bíblia trabalha com outra perspectiva. O pecado, os males que o pecado traz, ele entrando no mundo faz com que o ser humano simplesmente perdesse grandes benefícios. O primeiro é o convívio social. O casal que era perfeito começou a brigar. O casal começou a entrar em conflitos, em guerras, em dramas. Segundo, o homem que nunca tinha sentido vergonha de si mesmo, consequentemente começou a olhar e sentir vergonha do próprio Deus, porque o pecado fazia com que o homem sentisse vergonha do próprio Deus, mostrando que a partir de agora, a alma do ser humano estava totalmente atacada pela transgressão do mal. E por fim, se levanta uma barreira entre o homem e Deus chamado pecado. E enquanto essa barreira não ser derrubada, e só quem pode derrubar ela é justamente o sangue de Cristo que já foi manado na cruz do Calvário, nós vamos perceber que a tendência é que muita coisa ruim vai acabar acontecendo. O CVV tem um dilema que eles vão dizer que o melhor método de tratar sobre o suicídio, o primeiro e bom método é esse, é falando que essas coisas existem. E que o interessante, ao contrário do que muita gente pensava, é que não é. A Bíblia já mostrava casos de pessoas que consequentemente estavam rogando e pedindo para Deus a morte. O terceiro motivo, que é apresentado na revista, sobre o que leva as pessoas a retirarem a vida, é a paixão. No livro O Banquete, o livro chama O Banquete porque ele aconteceu literalmente em um banquete, onde filósofos gregos tentaram resumir o que era o amor. E Platão diz que para ele amor é eros, e eros é desejo. E a pergunta é: o que é desejo? É o próprio Platão que responde: desejo é a falta. Portanto, para Platão, eu amo aquilo que eu desejo, e eu desejo aquilo que eu não tenho, porque depois que eu tenho, eu já não amo mais. E isso é o motivo do tópico C, que vai apresentar por que pessoas ceifam a sua vida. Sabe por quê? Porque simplesmente são tão apaixonadas por pessoas que vai fazer com que o mundo dessa pessoa se resuma no cônjuge. E quando essas pessoas acabam perdendo o cônjuge, ou por decisão dele próprio, ou simplesmente por decisão da pessoa com que a pessoa esteja envolvida, sabe o que ela faz? Ela entende que o mundo dela já não tem mais o mínimo brilho. Ela entende com que o mundo dela não tem a mínima cor. Sabe o que acaba acontecendo? Isso passa a ser motivo para que a pessoa comece a achar que ceifar a sua própria vida seria a atitude mais inteligente, pelo simples motivo de que há pessoas que acreditam que não existe vida sem outra pessoa do lado. Pode passar o slide, fazendo favor? A ausência de Deus, o tópico de número 1.3. Qual seria o pano de fundo bíblico, teológico? Qual seria a raiz de todo o problema, principalmente no quesito ceifar a própria vida? Resposta, irmãos, é a ausência de Deus. A ausência de Deus vai provocar na humanidade um vazio sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. E aqui, eu não sei se os irmãos vão se lembrar, mas Jesus, quando ele ordena a comissão dos 70 discípulos, Jesus disse que era para chegar numa casa e dizer: Pai seja convosco. E no capítulo 17 da oração sacerdotal, ele vai dizer que ele dava uma paz que o mundo não pode dar. Nota de rodapé, irmãos: o mundo dá uma paz. Só que a paz com que o mundo dá é uma paz que tem agenda para começar e tem agenda para terminar. É uma paz que tem início e tem fim. E geralmente ela costuma finalizar quando a garrafa de cachaça está chegando ao fim,
quando o trago de maconha está finalizando, quando simplesmente os momentos e os prazeres quando a minha carne é beneficiada, me leva simplesmente ao prazer, porque quando o prazer acaba, vai fazer com que simplesmente eu caia minha alma caia num verdadeiro buraco, aonde coisa nenhuma pode preencher, unicamente a Deus. Então escute bem o que eu vou lhe dizer. Só o amor de Deus pode preencher a vida de todo ser humano. E é exatamente isso que eu quero garantir para você que está assistindo. Quando a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, a verdade é essa. O amor de Deus, ele simplesmente tem o tamanho perfeito e exato para preencher o coração de todo homem e de toda mulher. Porém, ainda vendo o depoimento de um dos pastores lá do Rio Grande do Norte, que se suicidou no ano passado, ele vai dizer que amar a Jesus não significa que não vamos ter pressão. Que amar a Jesus não significa com que nós não vamos ter momentos de tristeza. Que amar a Jesus não significa com que nós vamos deixar de ter momentos aonde dá vontade de retroceder. Eu inclusive costumo dizer que a maior evidência de alguém que é chamado e escolhido por Deus é a vontade que ele ou que ela tem de parar. Lembra de Jeremias? No capítulo 20 ele inclusive chega a dizer: Senhor, tu me iludistes e eu iludido fiquei. Você observou que um homem desse tem coragem de falar para Deus? Senhor, o Senhor apenas me iludiu, e iludido eu acabei ficando. Por que faz nós emitirmos frases como essas para com Deus? Que embora Deus seja o centro que preenche tudo, nós precisamos entender que nós temos que cuidar de nós mesmos. E a bem da verdade, não se esqueça, o chamado quem deu é Deus, a salvação quem deu é Deus, mas o ato de cuidar é nosso. A responsabilidade de cuidar é nossa. Recentemente um pastor batista escreveu um artigo, e o artigo era: por que pastores se matam? O Dr. Eurípides me enviou esse artigo, e eu me lembro perfeitamente como é finalizado. Pastores se matam, e muitos líderes de departamento se matam, porque eles entendem que devem morrer pela obra de Deus. E escute bem o que eu vou lhe falar. Irmãos, Deus não chamou ninguém para morrer pela obra dele. Jesus já fez isso lá na cruz do Calvário. Antes de você ser homem de Deus e mulher de Deus, não se esqueça, você é homem, você é mulher, precisa cuidar de si mesmo. Pode passar o slide, fazendo favor. O outro motivo com que faz, e isso é de uma perspectiva bíblica, primeiro a ausência de Deus. Escute só, estar na presença da igreja, irmãos, não é estar na presença de Deus. Eu falo não estar na presença da igreja, é estar na presença do próprio Deus. Por exemplo, das 7 igrejas que João escreve as igrejas da Ásia Menor, das 7, 5 delas vão receber elogios e críticas. Uma delas vão receber elogio, mas tem uma delas que é só crítica. E para essa igreja que recebe da parte de Jesus só crítica, é aquela que Jesus bate na porta e diz assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Sabe o que significa? Embora nós utilizamos esse versículo para fazermos o apelo, para dizermos assim: olha, aceita Jesus, ele está batendo na porta do seu coração. O contexto histórico da passagem mostra que Jesus não estava nem dentro da própria igreja. Agora imagina só, uma igreja que tinha nome que estava viva, mas estava morta, era uma igreja onde tinha louvor, tinha palavra, tinha tudo, irmãos, só não tinha o próprio Jesus. A ausência de Deus vai fazer com que nós sejamos entregues às nossas próprias paixões. Steve Gallagher já dizia que sempre as nossas paixões vão nos levar mais fundo do que queremos ir e mais distante de Deus que ela puder nos levar. Ou seja, isso vai fazer com que nossa alma seja comprometida.
O pastor Miguel Filho já introduziu algo que eu preciso abordar. Satanás também tem as suas parcelas de culpa frente a isso. Em Apocalipse, Satanás é classificado como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Creia você ou não, acredite você ou não, Satanás é ágil, Satanás é veloz, Satanás é sagaz. E é justamente a Bíblia vai apresentar quais são as suas verdadeiras faces e quais são as suas missões. O tópico B vai dizer assim que o diabo e seus demônios, é igual está na sua revista, o diabo e seus demônios existem e querem destruir o ser humano e toda a sociedade, então ele apropria das mentes vazias para destruí-las. Aí Satanás mente, isso é o que Satanás faz, ele mente, Jesus já tinha falado isso, ele mente, Jesus não apenas atribuiu a ele a marca da mentira, como atribuiu a ele a paternidade de mentir. Segundo, Satanás cega a mente dos incrédulos, né? Seria justamente o secularismo. Lembra de que Paulo diz na carta aos Coríntios, e o Deus deste século, lembra que ele ordena para os cristãos de Roma, não conformeis com esse século, mostrando que Satanás usa o secularismo justamente para cegar a mente das pessoas para que não vejam a glória de Deus. No tópico 3, vai dizer que ele ainda esconde atrás de uma fantasia de luz e de justiça. Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 11, verso 13 ao 15, mostrando que Satanás, se preciso for, ele justamente se disfarça como anjo de luz. 4, vai dizer que Satanás opera sinais e prodígios. Vai estar justamente isso bem evidenciado no livro de Apocalipse, quando iniciar o período da grande tribulação. No tópico de número 5, vai dizer que Satanás tenta as pessoas a pecar. Lembra de Lucas 4 e Mateus capítulo 4? Irmãos, Jesus é Deus. Jesus não poderia ter cedido à tentação. Porém, não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Mesmo Satanás sabendo disso, ele não retrocede. Ele tenta ao próprio Filho de Deus. Escute bem o que eu vou lhe falar. O que pouca gente sabe é o dia com que Satanás resolveu tentar a Jesus. E o dia com que Satanás resolveu tentar Jesus, dos 40 que ele ficou no deserto, foi justamente o 40º dia. E isso é uma marca que Satanás tem até hoje. Qual? A de tentar fazer-nos parar, retroceder, desanimar, arrancar nossa vida quando estivermos bem perto de conseguirmos e conquistar a vitória da parte de Deus. Ainda vai dizer que Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufocam a fé. Lembra da parábola do semeador? Satanás, ele tenta fazer isso de todo jeito. 7, Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Lembra de Lucas capítulo 13? Se aquela mulher encurvada passasse por um ortopedista, ele ia fazer um raio-x e ele ia dizer que ela tinha um desvio na espinha dorsal. Consequentemente tentar usar a nossa língua, e a gente vai perceber que palavras de efeito negativo sempre podem levar a um quadro de tristeza. Jesus convoca os apóstolos e ele vai fazer 2 perguntas. A primeira: quem eles estão dizendo que eu sou? Resposta: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Elias, Jeremias e profeta. Jesus vai fazer a pergunta para a igreja, para o colegiado apostólico: e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Resposta de Pedro: Senhor, tu és o Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Quando Pedro finaliza essa palavra, Jesus o elogia. E quando Jesus o elogia, Jesus vai falar sobre a ideia de voltar para Jerusalém e que ele ia padecer na mão dos homens. Pedro já dá um passo para frente e diz assim: não, Senhor, permita com que eu vá à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e disse assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, não de Deus. Sabe o que me choca no texto? É que o mesmo Pedro que foi usado por Jesus em um versículo, 4 versículos, o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo em um versículo, 4 versículos depois fez com que Pedro não fosse usado por um demônio, mas pelo próprio Satanás. 4 versículos separavam a boca de um homem que era futuro presidente do campo de Jerusalém, andava com Jesus, apóstolo levantado por Deus, justamente de ser usado pelo Espírito Santo, e 4 versículos depois por Satanás. A pergunta é: por quê? Porque Satanás não brinca no quesito tentar trabalhar sobre a nossa mente.
Satanás é um assassino, Jesus já disse isso em João 8,44. E Satanás luta justamente contra os planos missionários. Irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer uma declaração em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, que me choca. Ele vai dizer que quando ele quis ir e ter com os irmãos de Tessalônica, ele diz que quem o parou não foi Deus, não foi a pressão, não foram salteadores, todas aquelas linguagens que ele usa em 2 Coríntios 11, 24. Ele vai dizer assim, que quem o parou, o impossibilitou de ir, foi o próprio Satanás. Eu não estou querendo fazer apologia ao demônio, a Satanás, mas escute bem o que eu vou lhe dizer, e aqui eu vou falar uma experiência subjetiva, de um tio meu, um pastor lá em São Paulo. Quando Deus o acordou pela madrugada, e disse assim para ele, enquanto você está dormindo, Satanás está fazendo muito ceifar a própria vida, e Satanás está matando no trânsito. Lembra como se fosse hoje dele não ter contado isso. Ou seja, Satanás ele trabalha com a ideia de tentar fazer as pessoas acreditarem que ceifar a vida é melhor, e a melhor atitude é a atitude mais inteligente. De uma perspectiva bíblica, sim, a ausência de Deus. Segundo, a falta de cuidado. E terceiro, sem sombra de dúvida, Satanás ele pode estar por detrás disso. Quando Deus perguntou qual é a agenda de Satanás, no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, ele vai apresentar dois verbos que me chamam a atenção. O primeiro verbo que ele vai apresentar é a expressão rodear. Quando a Bíblia diz assim que o mundo já é do maligno, a gramática grega refere à tese de que o sistema mundano já está no colo de Satanás. Segundo, ele vai apresentar um segundo verbo que esse sim me choca. Ele vai dizer assim, primeiro, de rodear a terra, e o segundo verbo é de passear por ela. Você não passeia cabisbaixo, você não passeia triste, infeliz. Quando você passeia no Flamboyant, no Portal Shopping ali, você passeia tranquilo. É exatamente o verbo que Satanás usa para com Deus, de rodear a terra e de passear por ela. Pode passar o slide, fazendo favor. Há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional pediram a Deus para morrer, mas ao mesmo tempo nunca intentaram contra a vida. Sabe por que eu falo isso? Porque vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas a vontade de parar de uma perspectiva bíblica ela é normal. Você já imaginou que a proposta de Jesus no Getsemane? Você já tirou para analisar? Pai, se possível, se, de verbo de incondicionalidade, se possível, de condicionalidade, se possível, se possível, se possível, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice. Aí, vírgula, não sendo possível, que seja feita a tua vontade. Ele mesmo disse, né, que a vontade dele, que a comida dele era fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele fosse à cruz, caminhasse por aquelas 20 quadras de Jerusalém, passasse por todo aquele processo. Mas a Bíblia mostra que Jesus e outros apóstolos, vez ou outra, se entristeceram. E no caso de alguns dos profetas, quiseram parar. Pode passar, fazendo favor. Olha o primeiro aí, ó. Jó. Jó no capítulo 6, do verso 8 e 9, ele diz assim, se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me e soltar a mão protetora e eliminar-me, viu o que ele pede para Deus? Para que Deus o elimine, para que Deus o abata, para que Deus o mate. Você lembra que Jó é alguém que porta 3 marcas interessantes. A primeira está no verso 1 do capítulo 1. Reto, temente a Deus, se desviava do mal. Suas marcas espirituais. Segunda vai ser justamente as suas marcas familiares. As suas marcas familiares, o texto vai dizer que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Bênção da parte de Deus. Filhos são bênção da parte de Deus. Ainda ontem eu estava numa mesa redonda numa das nossas igrejas e me perguntaram o que eu faço. Simplesmente engravidei, não sou casada. Filho é bênção da parte de Deus. Filho é herança.
do Senhor. Filho é herança do Senhor. É um presente que Deus deu. Esses são os presentes. Deus resolveu dar 10 para Jó. No terceiro, a Bíblia, no mínimo, vai dizer que Jó era o segundo homem mais rico debaixo do sol. Se nós acreditarmos que o mundo está dividido em Oriente e Ocidente, o texto, sem sombra de dúvidas, vai dizer que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas no versículo de número 6, nós vamos ter o diálogo de Deus para com Satanás. E sabe o que me choca, irmãos? Jó vai passar por tudo aquilo. Quando os amigos de Jó vão sair de onde eles estavam para ver a Jó, o texto vai dizer que eles vão ficar 7 dias e 7 noites vendo Jó num estado deplorável. Quando a Bíblia vai dizer que Jó foi para o pó e para a cinza, a gramática hebraica remete à possibilidade de ser, sabe o quê? O lixo da cidade. Mas, consequentemente, sabe o que acontece? Simples. Jó pede para Deus o abatê-lo. E é aquilo que, na conferência teológica que eu fiz no Santos Dumont, eu lembro como se fosse hoje, o momento que o pastor Hernandes Dias Lopes, pegou o microfone e falou assim: irmãos, completem a frase. E aqui eu vou fazer: se Deus é por nós, quem será? Quem será? E se Deus for contra nós? Quem será por nós? Se Deus resolver eliminar alguém, o que fazer? Mas Deus não faz isso, irmãos. Deus não queria eliminar a Jó. Mas Ele pede, porque não é fácil o que ele estava vivendo. Volta o mesmo slide, fazendo favor. Segundo, esse é um caso típico e perfeito do que eu estou querendo tratar hoje. Elias, quem era Elias, hein? O leão dos profetas, Jesus, inclusive usou a identidade dele para se apresentar aos judeus. Jesus chega a dizer, se vocês quiserem acreditar, eu sou o Elias que haveria de vir. Esse era Elias. E a gente sabe que no capítulo 17, o contexto social, político e econômico de Israel, irmãos, estava uma bagunça. Dos 19 reis que o reino do norte teve, todos os 19 fizeram o que era ruim aos olhos do Senhor. Aí Deus não levanta um grupo de pessoas, Deus não levanta uma igreja, Deus levanta apenas um homem, chamado Elias. E no capítulo 19 ele se apresenta perante Acabe e diz assim: vive o Senhor, em cuja face eu estou, que segundo a minha palavra ele tranca os céus, não cai mais chuva, nem orvalho, nem nada. Aí no capítulo 18, nós vamos ter o desafio com os profetas de Baal. Lembro que a pastora Glaucia deu uma aula uma vez explicando sobre isso aqui. Mas no capítulo 19, Jezabel, Carlos, estava sabendo que Elias tinha matado os profetas. Ela manda um recado. Qual era o recado? Pergunta para Elias se amanhã a cabeça dele vai estar sobre o pescoço. Aí em 1 Reis capítulo 19, verso 4, o que o texto infere é a seguinte ideia: irmãos, Elias já estava cansado de ver o povo dele pecar contra o Senhor. Já estava levantando o nome de Deus e tentando ensinar para aquele povo de uma perspectiva pedagógica de que compensa abandonar os pecados para buscar a face de Deus. Elias já estava simplesmente percebendo que a seca estava afetando todos, inclusive ele. Elias foi para o desafio do Carmelo, precisou justamente desembainhar a espada e ir para cima dos profetas de Baal. E o texto vai dizer que chega no capítulo 19. No capítulo 19, no verso 4, só resta uma oração a fazer. E a oração é: já basta, Senhor, que eu morra. Essa é a oração de Elias. Você sabe muitas das vezes como é que crente pede a morte para Deus? Senhor, me leva. Senhor, eu não suporto mais. Já fez essa oração? Já fez essa oração? Alguém aqui já deu vontade de parar, irmãos? Alguém aqui já deu vontade de parar? De vez em quando eles aparecem. Você viu que apareceu uns 4, 5 aí. É uma evidência de que Deus o chamou. A vontade de parar, ela existe. Senhor, que eu morra, eu não sou melhor do que os meus pais. Mostrando que Elias queria parar com Deus, era a morte. E aqui vem o segredo de Elias. Quem é que tem coragem de provar no texto de que Elias não estava bem espiritualmente? De que Elias não estava cheio do poder e da autoridade de Deus? Ele estava, e é exatamente isso que a igreja evangélica brasileira precisa se situar.
de que mesmo pessoas cheias do Espírito Santo, escolhidas por Deus, ousadas pela influência do Espírito Santo para cumprir os seus respectivos ministérios, podem passar por quadro de tristeza, quadro de querer retroceder e a vontade de querer parar, inclusive de querer sumir. Inclusive de querer desistir. É exatamente isso que esse pastor, uma semana antes de falecer, deixou bem claro na sua rede social do Facebook. Estar na presença da igreja nem sempre significa estar bem consigo mesmo. E amar a Jesus nem sempre vai significar de que a pressão e a opressão, vez ou outra, vai tentar me abraçar. A ideia, irmãos, é simples. Elias é a prova disso, e a prova viva, que simplesmente isso acontece. Volta o slide, fazendo um favor. Pode passar? Depois, Moisés, hein? Escolhido como libertador do povo de Israel, da denominação egípcia, Moisés se entristeceu com o pecado do povo. Em outras ocasiões, ele se queixou da ingratidão da multidão, porque isso, irmãos, oprime. O povo ser ingrato, como deixa líderes desanimados. Isso mata qualquer líder de raiva. Eu falo isso porque eu congreguei com um pastor que, até onde eu tenho notícia, é o mais antigo do Ministério Fama, hoje em atividade. E nada o deixava mais triste do que a ingratidão do povo. A ingratidão não é boa. Pode voltar o slide? Por fim, Noemi. Aí, por causa da fome, ela saiu de Belém e partiu para Moabe juntamente com o marido e 2 filhos. Lá, os seus filhos Malom e Quilião se casam, mas tempos depois, vocês sabem, a morte. E Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth. E ao chegar na sua terra natal, ela adota o nome de Mara, porque dizia: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Você percebe? Olha o nome, amargura tem me dado, e ela vai dizer, não é Satanás, é Deus. Por que isso acontece? Para mostrar nossa fragilidade. Irmãos, somos frágeis, muito frágeis, dependemos e carecemos da glória de Deus. Pode passar o slide, eu estou finalizando. Jeremias, Senhor, tu me iludiste. O profeta chorão. Alguns dos nossos psicólogos que tem aqui na sede, o Fernando, por exemplo, que é da juventude, costuma dizer isso. Choro constante pode ser quadro depressivo. Como Jeremias chorou e viveu na pele aquilo que ele profetizou. E Jonas, hein? No 4º capítulo do livro do profeta, Jonas pede para que Deus tire a sua vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só o que ele fala para com Deus. Melhor para mim, se eu tiver 2 opções, entre a vida e a morte, eu quero a morte. É melhor para mim eu querer morrer do que viver. Sabe por que ele falou isso? Porque quando ele pregou para os moradores de Nínive, ia anunciar que Deus traria destruição à sua cidade. Irmãos, se tem algo que muitas das vezes pode nos deixar tristes, cabisbaixos, depressivos, é nós acharmos que nós precisamos resolver tudo. E nas aulas de aconselhamento cristão, lembro-me como se fosse hoje, o professor de altíssimo nível sempre falava: coloquem na cabeça de vocês que vocês não vão dar conta de resolver tudo. Vocês não vão dar conta de mudar todo mundo. O que vocês podem fazer no máximo é falar. A ação ainda é do Espírito Santo. Pode passar? O que fazer? Essa é a pergunta do tópico 3 da revista. E aí, fazer o quê? Quando o familiar se suicida. Pode passar. Não pode parar, irmãos. Não pode parar. Eu fui observar algumas perspectivas técnicas, alguns aconselhamentos técnicos que especialistas fazem. E no Dr. Gary Collins, ele diz que quando acontece de alguém se suicidar, principalmente no caso ser cristão, ele diz que os cristãos têm que entender a seguinte realidade: Jesus mudou o significado de morte lá na cruz do Calvário. A pergunta que fica é: o que é morte para o cristão? Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8, o apóstolo Paulo está preso dentro de uma masmorra romana, e ele vai dizer assim: e o tempo da minha partida está próximo. A palavra grega ali é anelises. Sabe o que significa?
Era utilizada em 3 situações. Das 3 eu destaco 2. Não, eu destaco só uma. Anelises era utilizado na hora de arrancar as estacas, guardar a minha barraca, colocar a minha barraca nas costas e retornar para casa. Irmãos, morte para o cristão é descansar nos braços do Deus Todo-Poderoso. Isso é morte para o crente. Jesus mudou o significado da morte. E sabe o que chama a atenção? É que a Bíblia apresenta a doutrina bíblica da glorificação do corpo. E num rápido resumo, sabe o que ela nos ensina? Que quem anda de cadeira de rodas aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Quem enxerga com miopia aqui, lá no céu vai enxergar perfeitamente, porque Apocalipse garante que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima e toda a dor. Pode voltar ao slide? Cristo vai demonstrar a importância do luto. Lembra lá de Lázaro? É chorar, irmãos. Só chorar. É por isso que o tópico seu, Gary Collins, e o comentarista também apresenta, a ideia de evitar chavões. Na faculdade aqui já nos falavam isso. Quando você estiver diante de alguém que perdeu um ente querido, evita falar coisas do tipo, fica tranquilo, tal. Só faz o seguinte, só chora. Chora, abraça. Chora e abraça. Só. Porque é igual o Dr. Gary Collins diz, nós não podemos nos esquecer. A cicatriz, irmãos, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Aquilo que suas palavras não conseguirem fazer, acredite, o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus toca. É o Espírito Santo de Deus quem consola. Só Ele porta nas suas mãos o verdadeiro bálsamo para apresentar a doutrina da esperança em Jesus Cristo para a pessoa. Pode voltar? E tem uma compreensão teológica. O quê? O que as Escrituras dizem? E eu fico me perguntando assim, o que as Escrituras vão dizer da vida? Eu quero dizer para você, para os irmãos que estão aqui no templo, Deus soprou a vida em Adão, mostrando que a vida é o sopro de Deus. Isso significa em dizer que veio dele, e que sua vida, e que a vida das pessoas que estejam nos assistindo, é uma dádiva de Deus. Muitas pessoas pensaram e pensam em retirar a vida por causa de um noivado desfeito, por causa de uma empresa falida, por causa dos erros que cometeram e transgrediram, por causa da perca das suas estruturas financeiras. Mas ainda resta a vida. A vida é um dom de Deus e merece ser vivida. E vivida para o louvor e para a glória de Deus. Eu quero pedir aqui, nesses últimos 3 minutos e 15 que me faltam, eu quero pedir para os irmãos para nós ficarmos sobre os pés. E eu quero pedir para nós levantarmos um clamor e orarmos, intercedermos para pessoas que pensam em retirar sua vida. Talvez você esteja assistindo essa mensagem aqui nessa manhã, talvez você está pensando em retroceder e parar, e como Elias, e como Jó, e como Jonas, parece que sumir e ceifar a vida é a melhor coisa. Mas eu quero dizer para você que o seu tempo não finalizou, tem muita coisa, Deus vai restituir tudo. Nós acreditamos nesse Deus, amém? E por fim, irmãos, é aquilo que Ana profetizou no seu canto. Ele é o dono da vida. Ele tem o poder. Escute bem o que eu vou dizer. Deus não vai recolher você até você cumprir o seu chamado e deixar toda a sua missão aqui na terra. Cumpra o seu chamado, para que
é aquilo que o Santiago, um amigo meu, fala sobre a opinião de um bom teólogo, né? Faça e viva ao ponto de que quando você perceber que você estiver nos últimos dias, você tenha deixado toda a missão que Deus colocou no seu coração aqui na terra, para que você possa cantar igual Paulo cantou na masmorra romana: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me resta receber a coroa da justiça, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas eu quero orar por você e com você para que Deus toque vidas de pessoas dentro da igreja, orar para Deus guardar nossos pastores, orar para Deus guardar nossos líderes, orar para Deus guardar os nossos cristãos e orar para que Deus venha salvar e tocar e preencher vida de pessoas que estejam vazias, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por essas pessoas. Espírito Santo, fazemos, Senhor, igual Elias fez, ó Senhor, quando foi lá visitar a viúva de Serepta. Senhor, aquela mulher disse, ó Deus, para Elias que ela ia comer simplesmente daquele bolo, e depois, Senhor, a próxima agenda dela era a morte dela e do filho. Senhor, em nome de Jesus, levanta Elias, e nós nos levantamos, ó Deus, com essa mesma ousadia, com esse mesmo poder, Senhor, clamando a esse mesmo Deus: repreenda a morte da mente dessa mulher e desse homem, repreenda a morte da vida desse adolescente, dessa menina, repreenda, Senhor, a morte da vida desse jovem. Espírito Santo, se revela, ordena, Senhor, a tua bênção e a tua misericórdia, ministra, ó Deus, com graça e com poder, para o louvor e para a glória do teu santo nome. É o que nós oramos e pedimos a ti, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.